para você que acompanha o Tribuna dos Lagos na internet, hoje eu estou na Maviclean trazendo novidades do setor odontológico. Aqui ao meu lado o Dr. Andrei Locatelli. Dr. Andrei, a gente gostaria de saber das novidades, principalmente porque vocês são pioneiros no Sudoeste com a cirurgia navegada. Oi, Sil, eu agradeço, né, sua visita até aqui na Maviclean e realmente, né, a gente tem uma tecnologia, uma alternativa nova no mercado, a gente busca sempre essa inovação para os pacientes e é a cirurgia navegada, que ele é um software, um aparelho, onde ele nos gera mais precisão nos implantes, mais segurança, e com esse software é possível a gente fazer a instalação dos implantes de forma navegada mesmo, onde a gente consegue visualizar no computador toda a estrutura óssea do paciente, enquanto a gente está inserindo os implantes. Essa precisão, então, porque amplia, no caso, a boca do paciente, o dente dele, é isso? E vocês usam essa técnica para implantes? Isso é uma técnica utilizada para implantes, uma técnica inovadora que a gente consegue, além de fazer a cirurgia e visualizar a estrutura óssea do paciente como é até hoje, a gente tem uma alternativa a mais que a gente consegue visualizar em tempo real o exame tomográfico do paciente, como se fosse o raio-x. Então, quando a gente está inserindo o implante lá na base do paciente, a gente está acompanhando o computador e ele está nos mostrando a parte interna que a gente não visualiza clinicamente. Né? E isso traz muito mais segurança para não atingir as estruturas nobres do paciente. E vocês já realizaram aqui essa cirurgia. E como que foi? Foi um sucesso, a gente realizou na semana passada as cirurgias utilizando esse software e a gente viu que além da segurança que esse software ele nos traz, que esse equipamento nos traz, ele também traz mais agilidade no processo. Né? E quando a gente tem mais agilidade numa cirurgia, consequentemente a gente traz mais segurança também para o paciente, o pós-operatório do paciente é melhor, né? E isso traz mais qualidade para o tratamento. Doutor, e para quem tem medo da cirurgia, do implante, qual que é a técnica que vocês usam aqui? Eu acho que quando a gente fala em cirurgia, quem que não tem medo, né? Quem que não tem medo de Dá um friozinho. desde fazer uma simples cirurgia ou às vezes até uma cirurgia maior, todos nós temos medos. E principalmente de dentista, né? A gente tem muitos pacientes que lá atrás foram mutilados por ter tirado seus dentes precocemente e a gente vem reabilitando muitos pacientes assim. E uma alternativa para esses pacientes que muitas vezes tiveram traumas lá no passado, é fazer o procedimento desde uma simples extração até um caso maior de implantes dentários com a sedação medicamentosa. Né? É uma técnica que a gente usa que muitos pacientes dormem durante o procedimento, relaxam. A maioria dos pacientes acorda e já está feito todo o tratamento. Isso traz um conforto para o paciente, ele se sente mais encorajado a fazer o tratamento. E tem alguma outra técnica que vocês usam? Tem técnica sem enxerto ósseo. Então hoje a gente aplica O doutor falou. Nossa, essa é interessante, né? isso porque os pacientes, eles antigamente, no passado, se falava muito do enxerto ósseo para casos totais, para o paciente que usava dentadura, que perdeu gengiva, né? E a gente tem mais de 7 técnicas de implantes para devolver os dentes fixos para esses pacientes sem enxerto ósseo. Quer dizer que diminui o sofrimento da pessoa? Diminui o sofrimento, diminui o tempo de tratamento e esse paciente ele tem a possibilidade de fixar os dentes em poucos dias, né? Porque hoje a gente vê que se fala muito da carga imediata, né? Dos dentes fixos em 3 dias. Claro que isso é o objetivo de entregar os dentes em 3 dias para o paciente. Com essas técnicas é possível fazer isso, só que a gente tem uma filosofia também de respeitar muito o paciente no pós-cirúrgico. Muitas vezes o teu pós-cirúrgico e o pós-cirúrgico meu pode ser diferente. Né? Às vezes eu vou ter um pouquinho mais de edema, de inchaço, um desconforto. Então, como que a gente pensa em entregar esse trabalho?
Se o paciente ele faz cirurgia hoje, normalmente a gente consegue confeccionar esses dentes em 3 dias para instalar para o paciente. Mas tem pacientes que em 3 dias não está confortável para instalar os dentes. Aí não dá para pôr, né? Daí a gente espera o paciente, né? Por exemplo, eu fiz uma cirurgia numa paciente essa semana e a paciente falou: Ó, doutor, eu quero instalar os dentes quando tirar os pontos, né? É possível instalar em 3 dias? É possível, mas se a paciente quer esperar tirar os pontos, também é possível fazer. E graças a essas técnicas, a gente consegue fazer a cirurgia sem enxerto ósseo e instalar os dentes o mais breve possível, respeitando o pós-operatório do paciente. Então, doutor Andrei, fala um pouquinho sobre a cirurgia guiada para gente, porque além da navegada, tem a guiada. E qual que seria a diferença e também para as pessoas entenderem um pouco mais sobre? Sim, elas têm um nome parecido, mas tem diferença porque a cirurgia guiada é uma cirurgia onde a gente utiliza um dispositivo, um guia cirúrgico, que ele vai nos indicar a inserção do implante. Então, tem muitos casos que se utiliza a cirurgia guiada e é possível fazer sem corte essa cirurgia, tá? Porque a gente posiciona o guia, né, em cima da gengiva do paciente e ele vai nos direcionar a posição do implante e isso faz com que não necessariamente a gente precise fazer um corte na gengiva para visualizar o osso para colocar o implante. A gente pode fazer sem o corte essa cirurgia. E isso é muito legal para os pacientes que têm muito medo, para paciente que tem uma cicatrização ruim, paciente diabético, né? É uma indicação a gente fazer. O paciente ele tem que cumprir alguns requisitos também para essa cirurgia, né? Mas uma boa parte dos pacientes é possível utilizar essa técnica desde um implante só para repor um dente até em casos totais. E o bom é que aqui a Maviclin tem toda uma estrutura, né? Vocês têm espaço para ele aguardar até se recuperar um pouquinho para poder ir para casa? Como que a gente trabalha? A gente tem uma equipe com vários profissionais, cada um atuando na sua área, e a gente tem uma cadeira odontológica que a gente usa para pós-operatório. Então, muitas vezes o paciente ele fez a cirurgia de manhã, fez com sedação, o paciente fica um pouquinho grogue, né? É normal e é bom que fique, né, para o pós-operatório, e a gente mantém o paciente nessa cadeira com acompanhamento de uma auxiliar treinada, preparada para isso, para que esse paciente ele saia da clínica com segurança. Quando ele já está mais acordado, quando esse paciente está bem, para que ele tenha um pós-operatório bom. Hoje a gente conta também com a nossa equipe, tem uma preparação para orientar muito bem esse paciente, desde o pré-operatório até o pós-operatório. E a gente vê que isso faz muita diferença, ter esse cuidado com o paciente. Doutor Andrei, e vocês têm testemunho de pessoas aqui. Eu estou vendo que hoje vocês tiveram um dia especial também na clínica, né? Entregando presente para as pessoas e acho que gravando testemunhos. Seria possível disponibilizar algum desses para nós? Claro, a gente pode passar alguns pacientes nos relatando que eles tinham medo de fazer, que hoje eu vejo que o que mais impede o paciente de dar esse grande passo é o medo, né? E a gente pode passar alguns testemunhos, alguns relatos de pacientes que superaram esse medo, né? Porque a gente gosta de fazer aqui na clínica um dia assim, né? Como hoje que a gente fez. É hábito de vocês? Para receber os pacientes, a gente entender como que foi o tratamento, até para a gente poder melhorar o nosso tratamento, ter um feedback dos pacientes, né? E é muito legal a gente poder mostrar isso, né? Como nesses relatos, o que os pacientes eles têm a dizer dos tratamentos dentários aqui na Maviclin. Vocês colocam nas redes sociais de vocês também? Sim, a gente disponibiliza nas redes sociais porque o paciente que ele deseja fazer os implantes, ele pode ver o relato dos pacientes que estão fazendo o tratamento com nós. Se encorajar daí. E se encorajar. Esse é o objetivo. Tá certo, doutor. Então vamos ver um depoimento, tá? Olá, pessoal. Estou aqui com o Miguel Remy, Tudo bem? que fez o tratamento dos implantes, depois fez os dentes em porcelana, e vai contar um pouquinho, Miguel, como que foi esse processo, né, dos implantes, primeiro da cirurgia, né? Ok. Conta como que foi o processo com você, o que que você esperava, se ocorreu como você imaginava.
A gente colocou 10 pinos numa vez só, né? Uhum. Então foi... Nossa, tu sofre uns 2, 3 dias, claro, porque incomoda um pouquinho, mas foi super confortante, porque daí eu só passei por aquele processo e não me incomodei mais, então não tive mais dor, nada. Depois a coisa foi muito rápido, foi muito bom a adaptação, Valeu a pena. então valeu a pena. E o que que você tem a dizer, Miguel? Você que passou por todo o processo, terminou o tratamento já faz um tempinho. Já faz mais de um ano já. O que que você tem a dizer para quem tem medo de fazer porque vai sentir dor, tem medo de fazer porque não vai se adaptar? O que que você tem a dizer para essas pessoas? Olha, a gente tem que tomar uma iniciativa. Para tudo a gente dá um jeito. Às vezes a gente acaba deixando as coisas pra gente para a última hora. E é o errado. A gente tem que primeiro investir na gente. Se priorizar. Né? Se priorizar. E é uma coisa que você... para tua autoestima, melhora tudo para você. Então, eu digo que se eu soubesse que ia ser assim, eu já tinha feito lá há 10 anos atrás. Olha então, só. Valeu a pena. É uma coisa que... Não vou dizer que você não sente um pouquinho de dor, mas é pouquinha coisa. Isso aí é uma coisa básica. Do processo. É do processo. Mas vale a pena. Nem comparar com o constrangimento que às vezes você passa por usar uma prótese ou alguma coisa assim. Isso aí. É muito bacana. Então a dona Elvira fez o seu tratamento aqui com a gente de implantes dentários, arrumou os seus dentes aqui com a gente. E eu vou perguntar para a dona Elvira como que foi essa etapa, o que que você sentiu que mais mudou depois que você fez os implantes, que você realizou o seu tratamento? Olha, mudou em tudo, né? No sorriso, no mastigar, no falar, tudo. O que que você sentia com a tua estética antes de você fazer o tratamento? Você gostava da cor, do tamanho dos teus dentes quando você sorria? Antes de fazer? Antes não, Agora melhorou. melhorou. E conta um pouquinho, a gente estava conversando antes, da tua história com os dentes, né? Que eu compartilhei contigo a história da minha mãe também, né? E a gente viu que é parecida. Conta um pouquinho a tua história desse processo, o que aconteceu, que você decidiu aí fazer os implantes. Bom, é que a vida da gente sempre, sem o dente natural da gente, é sofrida, né? Então ficava aquela coisa assim, solta, sem a gente poder falar bem, ou às vezes não tossir, respirar, coisa assim, né? Sair a prova. Sempre o desconforto, né? A insegurança. A insegurança, tudo. Hoje não. Agora, depois da cirurgia... Pode mastigar, morder uma churrasquinha. Aí eu recomendo a Maviclean. Isso aí. Recomendo, ótimos profissionais. Gostei muito. Obrigadão, a gente dá um abraço. Pela confiança, só temos a agradecer. Eu que agradeço. Doutor, e o primeiro passo para quem está assistindo esse vídeo e queira fazer uma avaliação, pode te procurar aqui na clínica? Isso, o primeiro passo é ter coragem. Ter a vontade. Ter a vontade, né? Ter a coragem, vir até aqui na clínica ou mandar uma mensagem nas nossas redes sociais ou no nosso WhatsApp, falar com a recepção que eles vão organizar um horário que o paciente consiga vir. Né? Hoje a gente sabe que na nossa região tem muitos pacientes que não podem vir em horário comercial, tem que às vezes ter um horário diferenciado e a gente tem essa flexibilidade. Vocês têm um horário personalizado para cada cliente, Isso aí, para que o paciente consiga vir no horário que é possível para ele, que é confortável para ele, para a gente sentar, fazer um bate-papo, entender qual que é o objetivo desse paciente. Hoje a gente conta aqui na clínica com o centro de radiologia que o paciente ele vem e muitas vezes no mesmo dia ele já faz os exames, a gente já consegue montar o planejamento para o paciente no mesmo dia, né, para otimizar o tratamento dele. Maviclean facilitando a vida das pessoas, né, doutora? Que maravilha. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês. Desejo muito sucesso aí nesse pioneirismo, tá bom?
Eu que agradeço, porque graças aos meios de comunicação a gente consegue mostrar para os pacientes, né, que a gente tem alternativas de tratamento que podem melhorar a qualidade de vida deles, né, e é necessário isso para que chegue até eles essa informação. Passando segurança sempre e credibilidade, claro. Muito obrigada. Eu que agradeço.